porque era mais tranquilo. Só que coincidiu que meu último paciente não veio e minha família saiu para jantar todo mundo e me deixou. Ok. Eu acho que só os participantes estão silenciados, né? Os apresentadores, o Fábio também pode ativar o áudio aí. Perfeito. Apareceu aqui uma janela para reativar o áudio. Imagino que agora E, vocês estão ouvindo. aham, sim. A gente só vai esperar mais um, 2 minutinhos aí para o pessoal ir entrando e eu vou iniciar e te passar a palavra, tá, Fábio? Tranquilo. A gente já volta aí. Deixa eu colocar em uma telinha menor para a gente só. 30 segundos. Vou pegar um copo de água. 30 segundos. Tudo bem, então, podemos dar início. Então, sejam bem-vindos todos à nossa terceira edição do NF Science Talks, que é esse espaço, então, que nós pretendemos criar para compartilhar o conhecimento, as nossas discussões em reprodução humana assistida. Hoje nós temos um convidado especial, diretamente de Valência, Dr. Fábio Cruz, e eu vou apresentar ele já já. Eu só queria me apresentar, então, primeiramente, aos nossos participantes que ainda não me conhecem. Meu nome é Marcos Kuman e eu sou o diretor científico do Grupo Nilo Frantes e estarei fazendo a moderação desse evento juntamente à doutora Simone Machello, que é a diretora médica do Grupo Nilo Frantes Medicina Reprodutiva. Alguns avisos gerais, então, o tempo total de duração do webinar é de aproximadamente 1 hora. Então, o Dr. Fábio vai fazer a sua apresentação e vocês podem, durante todo o período da apresentação, enviarem perguntas pelo chat, tá? Doutora Simone e eu estaremos coletando essas perguntas e direcionando o Dr. Fábio ao final da apresentação. E hoje nós discutiremos um tema, então, de extrema importância e que é um dilema muito grande para muitos dos clínicos que trabalham com reprodução assistida, né? Que são as falhas da implantação, qual o manejo clínico, o que que funciona, o que que não funciona, o que que diz o guideline. Então, Se doutor quiser ver Fábio, aqui, ô Tânia. ahn, só um minutinho que eu acho que a gente tem que silenciar algumas pessoas aí. Para nos guiar nessa discussão, então, nós temos a honra de receber o Dr. Fábio Cruz. O Dr. Fábio é brasileiro, embora more em Valência, né? Ele é graduado em Medicina e Cirurgia pela Universidade Federal da Bahia,
com residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Instituto de Perinatologia da Bahia. Tem mestrado em cirurgia endoscópica ginecológica avançada na Universidade de Valência. Mestrado em biotecnologia da reprodução humana também pela Universidade de Valência. Doutorado em medicina pela Universidade de Valência e atualmente atua como médico em reprodução humana assistida no Instituto Valenciano da Infertilidade, que é um dos maiores grupos de reprodução assistida no mundo, se não o maior. Então, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora, essa nossa discussão. Doutor Fábio, muito obrigado. É noite em Valência e o senhor se dispôs, então, a conversar com a gente sobre esse tema. Obrigado por aceitar o convite e a palavra é toda sua. Muito obrigado, obrigado pela apresentação. Queria confirmar que vocês estão ouvindo meu áudio direitinho. Confirmado? Maravilha. Então, agradeço muito de minimizar as ideias do Zoom. E vamos dar início a essa aula. Bom, agradecer o espaço de estar compartilhando discussões, né? Conhecimento, na verdade, hoje em dia, eu diria que ele está ao alcance de todos. Tudo que eu vou falar, nada eu inventei, tudo foi publicado um dia e eu vou compartilhar com vocês as publicações e discutir, trocar ideias e tentar desafiar, inclusive, o próprio conceito do que é a falha recorrente de implantação. Tá bom? Peço desculpa pelos slides que vão estar em inglês, mas é só uma ilustração. Eu vou tentar sempre guiar vocês sobre todos esses detalhes. Eu já fui previamente apresentado. Basicamente, hoje eu trabalho como clínico, como ginecologista especialista em fertilidade no IVE de Valência e também dando aula na Universidade de Valência e dando aula no IVE Global Education, que é o nosso braço docente dentro do IVE. E em relação a conflitos de interesse, não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, embora colabore com algumas farmacêuticas. Na verdade, hoje não vamos falar de fármacos, vamos falar de conceitos e de estratégias, tá? Começamos com a definição da falha recorrente de implantação, ou RIF, ou falha de implantação simplesmente. Isso foi durante muito tempo debatido e não tem uma definição clara. As definições variaram muito ao longo dos anos, desde número de ciclos de FIV que não deram certo, números de embriões transferidos entre 3 e 10, olha só que grande variedade. Alguns falavam sobre embrião de qualidade, 3 embriões, porém de qualidade. E normalmente não se usou o PGTA, ou seja, não se tinha em consideração se o embrião era euploide ou não na classificação. Então, as definições são várias, não existe um consenso, existe uma grande diversidade, é, valendo a pena a gente tentar redefinir e falar de uma forma diferente sobre o que é uma falha consecutiva, repetitiva de implantação. Tá dentro do que não tem consenso, essa publicação do Diego Sinadom, em 2020, ela mostrou o que cada um pensa que é uma falha. Tudo bem que foi um trabalho só europeu, em diversos países da Europa, mas ele fez esse survey e viu que muita gente definia de uma forma completamente diferente de outros países, de outros colegas, e fazia investigação com exames diferentes e tratava de forma diferente a falha de implantação. Então vamos para o começo de tudo. O que é uma falha? É a falta da habilidade de de conseguir o sucesso ou de poder alcançar uma expectativa. Então, isso é muito importante ter em consideração quando falamos de falha de implantação de um embrião. Por quê? Qual é a expectativa que a gente tem daquele embrião? Nós esperamos que o embrião implante 100%? Existe uma expectativa de que o embrião sempre vai implantar? Se existe uma expectativa de que ele sempre vai implantar, uma vez que ele não implante, falhamos. Falhamos nós, ou o embrião, ou a paciente, mas se a gente partir do pressuposto de que o embrião não vai implantar sempre, porque mesmo não tendo problemas, mesmo não tendo doenças ou qualquer tipo de complicação, é natural que o embrião não se implante. Então, talvez não seja correto usar a palavra falha. Então, realmente, se não esperamos uma eficácia de 100% no processo, não podemos dizer que falhou. Lembro de uma anedota de conversar com um casal de pacientes, ambos engenheiros civis, e um dos membros do casal, ele no caso, estava muito angustiado e não entendia como o primeiro embrião da fecundação in vitro deles não havia implantado. Ele dizia, puxa, mas não foi feito tudo certo? Por que que não funcionou? Então, eu devolvi a pergunta para ele. O que é que você trabalha? Ah, eu construo pontes.
Muito bem. Qual é a chance de uma ponte que você construiu cair no primeiro ano de construída? Ele me respondeu, 0%. As pontes são construídas para ficar erguidas durante 100 anos e não tem risco alguma delas caírem. Eu falei, então você concorda que se cair, você falhou? Ele, concordo. Pois bem, aqui é diferente. Aqui você tinha 50% de chance de funcionar. Não funcionou, não é culpa de ninguém. E começou pouco a pouco a entender a relatividade do processo biológico. Bom, em 2013, uma das principais publicações daquela época, de Colgan, dizia que a probabilidade de um embrião implantar de forma satisfatória é de aproximadamente 30%, e que, por isso, um embrião que não implantou não deve desesperar a gente. Isso foi em 2013. 10 anos depois, o consenso de boas práticas, de recomendação de boas práticas clínicas do ESHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, traz para a gente algo curioso. Eles calculam que a chance de gravidez hoje em dia é de 27,6%. Parece que a gente está indo para trás. Não, é verdade que o Escher traz dados globais. Talvez vocês pasmem em saber que na Europa, em alguns países, a taxa de resultados é bem baixa, países onde não se pode fazer PGT, onde se transferem embriões em dia 3 e, enfim, algumas formas retrógradas, mas todos fazem parte do continente europeu, e a média vai ser essa. Obviamente, na Espanha e no nosso instituto, os números são bem diferentes, mas o consenso de boas práticas médicas aqui na Europa diz que uma mulher de 36 anos com a causa tubárica apenas, que são os casos de melhor prognóstico, vai ter uma chance de gravidez com uma transferência de fecundação in vitro de 27,5%. Então, realmente tem sentido pensar que a paciente tem falhas repetidas quando a gente deveria ter alcançado 60%. Então, esse é o número mágico que a Sociedade Europeia de Reprodução traz para a gente começar a se preocupar com alguma coisa além do básico, do normal, quando a gente esperava ter uma gravidez mais de 60%. Em outras palavras, se na clínica de vocês, colocando um embrião euploide com tudo bem organizado, vocês têm 68% de chance de gravidez, como eu tenho, então, vocês podem se preocupar quando o primeiro embrião não implantar, porque vocês já deveriam ter tido mais de 60% e não chegou à gravidez, então já poderíamos pensar em outras coisas. Por outro lado, se uma clínica na Inglaterra está transferindo embrião em dia 3 de uma mulher de 42 anos sem PGT, eu só vou me preocupar depois de uns 15 embriões que não funcionarem. Tudo se relativiza de acordo com a chance que eu imaginei que eu teria de gravidez com aquela transferência. Não é um embrião, não são dois, não são três, são quando a gente deveria ter conseguido já mais de 60%. É uma ideia, tá? Não é uma norma geral, mas é uma ideia para ter uma consideração. Em 2024, um ano depois desse consenso do Ashley, essa publicação muito bonita, eu vou citar ela algumas vezes durante a apresentação, é do nosso grupo também, do grupo RMA, do IVRMA, mostrando para a gente que será que existe realmente uma falha de implantação? Aparentemente não. O que é que eles mostram para a gente? Que quando a gente teve 3 embriões que falharam, na hora de transferir o quarto embrião, euploide, tá? Vamos falar de embriões euploides, já estamos numa era onde essas clínicas, que é o RMA nos Estados Unidos, as clínicas do IV na Espanha, o Genera na Itália, que fazem parte do nosso grupo, ah, transferimos embriões euploides na maioria das vezes que fazemos a fecundação in vitro, tirando pacientes muito jovens que não precisam. Então, a quarta transferência do quarto embrião euploide, a chance de gravidez, bom, se a paciente sofre de um problema chamado falha repetida de implantação, provavelmente esse quarto embrião, depois de 3 seguidos que falharam, vai ser baixíssima, porque ela tem um problema. E na prática não foi nada baixa. Foi uma taxa de pacientes com 36 anos, que é a mesma idade que o Ashley coloca, e ela teve uma chance, pelo menos aqui, né, nas nossas clínicas na Espanha, de 66%. Olha só, uma paciente que veio de 3 falhas seguidas teve os mesmos 66 que a gente tem com o primeiro embrião, que a gente tem com o segundo embrião, que a gente tem com o terceiro embrião. E o quinto embrião teve 83, tudo bem, tá? Foram poucos casos, não dá para poder correlacionar de uma maneira tão potente, porque o N é menor, mas aparentemente não cai. O que que significa? Que foi azar de não ter funcionado os primeiros.
É um novo embrião, é uma nova história. Ele tem uma chance de implantar que não é inferior ao anterior. Continua funcionando sem ter feito nada mágico, sem usar nenhuma medicação revolucionária, sem ter feito nenhum exame especial. Então, isso vem tentando mostrar para a gente que essa falha de recorrente realmente não parece que não, e parece que o PGTA pode estar fazendo a diferença, porque, bom, dos embriões que tiverem aneuploides, eles, alguns podem até implantar e causar aborto, alguns mais raros ainda podem implantar e acabar tendo que, enfim, tendo que fazer uma interrupção da gravidez por uma síndrome cromossômica, mas a imensa maioria dos aneuploides simplesmente não implantam. E quando a gente vai olhar em outras publicações, como esse, por exemplo, de Pirtea de 2023, mostrando para a gente qual é a chance da gente conseguir uma gravidez com PGTA ou sem PGTA, é se a gente fizer com pacientes de 35 a 37 anos, o fato de fazer PGTA e transferir um embrião sabidamente euploide, ele vai ter uma chance de quase 50% maior por transferência. Se a gente fizer com pacientes de 41, 42 anos, é mais do que o dobro, de 25 para 53% de chance. E pacientes com mais de 43 anos, bom, é mais do que o triplo da chance, porque se supõe que existem muitos embriões aneuploides ali que não vão gerar implantação. Então, parece que sim, que faz sentido usar o PGTA. E o número de embriões que a gente vai precisar transferir, que não foram testados, tá, por PGTA, para conseguir uma gravidez sustenida, uma gravidez que passou da 12ª semana, é de 4 embriões com 35 anos, é de 5 com 35, 37, e de 27 embriões com 43 anos ou mais. Ou seja, se a gente está fazendo transferências embrionárias com pacientes de 43 anos, sem fazer PGTA, e falharam 4 embriões, tá tudo normal, tá tudo dentro do esperado. A média são 27 para a gente conseguir alguma coisa interessante. Então, isso a gente tem que ter em consideração sempre. Bom, seguindo essa ideia de questionar, o que a maioria dos estudos estão fazendo agora é dizer, poxa, eu não sei até que ponto existe ou eu posso dizer que a paciente tem falha de implantação. Então, vamos ver o que é que esses estudos tentam mostrar para a gente. O primeiro que a gente já mencionou e o segundo dizendo que pode ser uma realidade ou uma miragem estatística o fato de ter a falha de implantação. Esse primeiro que a gente já citou, que mostrava os dados aqui da Espanha, agora, em dados globais, o que ele mostra é que, depois de 5 embriões euploides, 98,1% das pacientes vão ter um bebê. Não vão ter uma gravidez, não, vão ter um bebê nascido. Ou seja, 98%, esses 2% sempre vai existir, nunca vai ser 100, nada vai ser 100 em medicina, mas é muito próximo ao 100%, e provavelmente esses 2% é aquele grupo de pacientes que tem alguma coisa a mais, tem uma formação uterina grave que já foi operada e ficou o melhor que pôde ficar, mas não 100%, uma qualidade seminal terrível, alguma coisa que, enfim, que tenha algo que dizer. Mas realmente está falando de que praticamente todo mundo vai conseguir a ter um bebê depois de 5 embriões euploides. Não parece que existe um grupo de pacientes resistente a embriões mesmo sendo bons. E esse outro estudo tenta desenvolver um modelo que prova isso. O que que eles fazem? Eles extrapolam isso, eles criam uma regressão logística e um cálculo para dizer se realmente alguém tem uma resistência para poder engravidar, a cada embrião que falhou, essa paciente ela é pior, porque ela já falhou mais. Será quanto mais ela falha, pior ela é, pior receptiva ela é para o embrião. Então, essa chance dela conseguir a gravidez tem que diminuir a cada ciclo. Então, se criou uma teoria de que o que a gente esperava que acontecesse fosse que depois de cada transferência embrionária, de 70% caísse para 50 e poucos, para 30, para 30, até chegar, depois de 5 embriões que não funcionou, essa paciente vai ter, enfim, 10% de chance de gravidez, porque se selecionaram as pacientes resistentes ao embrião que falharam muitas vezes. Bom, essa foi a teoria. Na prática, começaram a transferir e não houve diferença alguma. Nas 3 primeiras transferências, a taxa foi a mesma de gravidez, entre 60% e 70%, sempre usando embriões euploides. Então, já existem modelos diferentes, em grupos diferentes, em países diferentes, mostrando uma mesma tendência de que, aparentemente, não temos um problema de implantação que fica lá sempre.
Então, esse grupo de autores, que é o Paul Pirter, de Paris, junto com o Lugano Workshop, que é, enfim, um braço do Ashley que estuda a falha de implantação, eles têm algumas mensagens para trazer nas conclusões dos estudos, que é 95,5% consegue uma gravidez sustenida, uma gravidez acima do terceiro mês, com 3 transferências de embriões euploides. Ou seja, o outro estudo falava de 5 embriões 98, esse fala de 3 embriões 95, vão bem alinhados. Acreditam que a repetida falha de plantação está sendo exageradamente avaliada, diagnosticada e tratada em excesso. De exames demais, tratamentos demais, e está dando bola demais para uma coisa que talvez nem exista. E que falhar o embrião provavelmente é multifatorial. Ou seja, a paciente que falhou 3 embriões, provavelmente o primeiro falhou porque era um embrião que não era de qualidade. O segundo falhou porque ela, enfim, teve algum problema externo, etc, etc. E a terceira foi por falta de sorte, quer dizer, não necessariamente todas falharam, porque ela tem o mesmo fator. Vou lá, vou inventar um. Endometrite. Ah, sempre as 3 transferências dela, em 3 diferentes momentos da vida, até diferentes anos, foram pelo mesmo fator. Primeiro que o embrião era diferente, já começa por aí. Provavelmente isso não é bem assim. Bom, continuando com o que a gente vai investigar e como é que a gente vai intervir nessas pacientes, que é o que mais interessa aqui. Então, eu vou tomar como base sempre o documento da Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, que é o continente onde eu trabalho, e é o guideline que a gente tem que usar aqui. E eles fazem tudo aquilo para poder ver, bom, tive mais de 60% de chance de ter uma gravidez? Tive. Então, estou suspeitando de que pode ter algum problema de implantação, vamos fazer mais investigações. Então, isso se aplica para quando a gente esperava mais de 60%, ou seja, 2 embriões de boa qualidade na maioria dos serviços. Isso é o que eles propõem. Bem ilustrativo, em verde o que tem que fazer, o que não tem dúvida de que vai ser útil, em amarelo o que não sabemos se funciona ou não, parece que não faz mal, mas não tem nenhuma documentação de que faz bem. A gente pode usar em casos selecionados. Em palavras textuais, can be considered. E não se recomenda nada do vermelho. Bom, o que é o verde? Vamos voltar a perguntar à paciente em fatores de vida, como é que ela está. Fatores de vida, vou dizer para vocês que é bem básico para eles. Reavaliar se o número está crescendo. Claro, ninguém está transferindo um envolvimento de 3 milímetros e suicidando embriões, então normalmente a gente já está transferindo endométrio que está bem. E ver se a paciente tem anticorpos antifosfolípidos para pacientes que têm fator de risco. Não é para todo mundo, não, é para aquelas que já teve história de trombose, etc. Então, o que eles olham no final das contas? Bom, estilo de vida, e estilo de vida para eles é cortar a obesidade, ou seja, um sobrepeso leve não faz mal para ninguém, deixar de fumar, que aqui na Europa se fuma muito e é muito comum a gente ter que insistir para o paciente parar de fumar, e deixar de usar drogas ou estar exposto à radiação, coisas muito heavy, tá? Não estão falando aqui de se matricular numa academia, não faz diferença nenhuma ir para academia para a chance de um embrião implantar. Eles estão falando de voltar a ver se o endométrio está crescendo para saber se tem síndrome de Asherman. Olha só, eles não querem que o endométrio esteja acima de 7. Eles consideram acima de 6 maravilhoso. 6, 6,5 está valendo. Não é que o endométrio tenha que estar super mega espesso. Ele simplesmente não pode estar deficiente, problemático, doente, como é o caso do síndrome de Asherman, que a gente já saberia na primeira ecografia, provavelmente. E fazer os antifosfolípidos para pacientes que têm realmente riscos de fatores de risco para trombofilia, etc. Bom, vamos entrar no amarelo, que é o mais debatível, o mais discutível, tá? Que muitos de nós fazemos, eu confesso que algum deles eu faço também, estão em amarelo e vamos ver o que é que os estudos dizem mais ou menos. Mais do que ler simplesmente o guideline, eu quero aprofundar os amarelos com vocês. Cariótipo. Ah, não, desculpa, tem os vermelhos também, que, segundo o Ashley, não devemos pedir vitamina D, nem muito menos dar para paciente, não devemos pedir teste de microbioma, nem ver célula natural killer, nem periférica, nem uterina, linfócitos, citoquinas, compatibilidade HLA, DNA mitocondrial, fragmentação DNA de sêmen, nada disso. E, bom, essa sim que eu confesso que eu não faço nenhuma delas. Mas, enfim, é controvertido. Algumas pessoas fazem, alguns estudos falam que sim, mas essa sociedade não. Cariótipo, faz sentido pedir? Bom, é plausível.
Basicamente, o que eles dizem é plausível, claro, é plausível. Se eu tenho uma translocação, eu vou ter embriões que vão sair errado e vão ter abortos, mas implantação, será? Tudo isso deles vem desse artigo, tá? Eu peguei esse guideline do Ashley e fui ler todas as referências bibliográficas. Me deu um trabalho enorme fazer essa aula, tá? Eu li 100% das referências bibliográficas dos artigos que inspiraram essas resoluções, não é simplesmente porque eles disseram tá dito. Bom, esse artigo que é o principal que respaldava o cariótipo e essas recomendações dizia: a prevalência de cariótipo anormal em pacientes com falha de implantação repetida de grande ordem. O que é de grande ordem? O que é de alta escala, de alto nível? É de 15% alterado. Gente, eu nunca encontrei um cariótipo alterado de um paciente com falha de implantação. Talvez uma vez na vida. E eu tenho 18 anos fazendo FIV. Então, o que 15% dessas pacientes vão estar? O que é essa população de grandes? Bom, é populações que falharam uma média de 7,8 ciclos de FIV. Não é transferências, não. 7,8 FIVs inteiras, ou seja, entre 6 e 16 ciclos de fecundação in vitro falidos sem PGT. Bom, é verdade, esse grupo seleto de 16 pacientes que falharam 8 fecundações in vitro é um grupo muito bizarro e que realmente tinha 15% de cariótipo alterado. Mas convenhamos, um estudo que foi publicado há mais de 20 anos, com 16 pacientes, e que pacientes de um nível extremo de problemas, que é 8 FIVs falidas, realmente não dá para a gente tomar em consideração e dizer, ah, claro, imprescindível fazer um cariótipo nesses casos. Mas é bem verdade que muitas vezes fazemos, e eu também acabo fazendo quando tenho esse tipo, porque não é tão agressivo, não faz tanto mal a ninguém fazer o cariótipo. Mas, na prática, vai ser raríssimo encontrar alguém com esse problema. Continuando com o ultrassom 3D. Se o ultrassom 3D não foi feito no começo do workup de fertilidade, a gente pode considerar fazer ele para poder aprender mais. Bom, eu não tenho muito o que dizer, eu sou um fã incondicional do ultrassom 3D e eu não faço ultrassom 3D quando vejo falha de implantação, porque eu já fiz lá no começo. O que eu trago para vocês aqui, basicamente, ah, algumas fotos que eu fiz no consultório de pacientes com várias coisas, com Ashema, com útero em forma de Y, útero normal. E olha só a data que foi feito isso, 2012, 2011. Quer dizer, já era rotina para mim fazer ultrassom 3D na primeira consulta há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, há quase 15. Então, quem já tem essa ferramenta, não dispense, claro, vamos fazer. Mas eu também tenho que confessar para vocês que quem tem experiência e faz um bom ultrassom 2D não deve nada para ninguém. Tem capacidade de fazer um grande diagnóstico também, tá? Mas é verdade que no 3D fica fácil ver que esse útero é unicorno, esse útero tem um septinho bem de leve, esse útero tem uma sinéquia, não chega a ser um ástema completo, mas tem uma sinéquia, e esses estão bem bonitões. É muito mais fácil de ver, mas fazendo 2D também dá para fazer, também não é a única forma de ver com 3D, tá? Mas sim, pode ser considerado, não é invasivo. A estereoscopia nem estava na lista dos amarelinhos, mas eu acrescentei também, porque no corpo da revisão eles colocam, e pode ser considerada também se alguma coisa foi suspeitada no ultrassom transvaginal. Olha só o principal artigo que ilustra isso. Esse é o estudo Trophy, um estudo muito famoso, vocês devem conhecer. Foi publicado no Lancet, que é uma revista bem grande. É velho, tá? Tem 9 anos já de publicado, mas foi um marco nessa, nessa história de devemos fazer estereoscopia de rotina ou não. Bom, para resumir para vocês, foram randomizados muitas pacientes no sistema público de fecundação in vitro inglês, e no final das contas eles acharam que quem fez estereoscopia e quem não fez teve a mesmíssima chance de gravidez e de nascido vivo. Igual, igual, nem mais nem menos, tá? Então, o que está mostrando aqui é que, bom, se essas pessoas, que é o grupo controle, teve o mesmo, eles devem ter um bom nível de ultrassom, deve ter um bom nível de ecografia, porque só foi para a estereoscopia, quem teve suspeita de alguma coisa, então, no final está tudo bem claro, não teve nenhum problema. Se tendo um bom nível de ecografia, não deixando passar problemas graves, não é necessário fazer a estereoscopia, não acrescentou um valor agregado na chance de ter uma gravidez, fazer estereoscopia. Eu acabo fazendo também, não, nem todo mundo faz tudo by the book, mas, enfim, é algo que não parece ser fortemente recomendado.
fica para alguns casos. Esse é o forest plot, mostrando que a linha fica bem no centro, nem vantagem para fazer, nem vantagem para não fazer, não muda. Teste de função endometrial. Aqui eu tenho que declarar um conflito de interesse, que o teste do ERA, é um teste que eu vivi nos seus primórdios. Eu acho que deve ter uns 11 anos isso que a gente criou o teste do ERA. Foi o Carlos Simon, quando ele ainda trabalhava aqui no IVE de Valência, vizinho de sala, eu estava no consultório 4 e ele no 3. Éramos vizinhos de consultório e eu recrutei junto com ele inúmeras pacientes para fazer todos os clinical trials do ERA e éramos muito entusiastas do ERA. Hoje em dia existem outras plataformas de outras empresas fazendo teste de janela de implantação. Pois bem, ainda se usa muito, embora o consenso europeu coloque em amarelo, para os médicos europeus, 54% deles fazem esse teste quando os pacientes falham em implantação. Quer dizer, 54%, e fora da Europa, mais ainda. Então, realmente se faz. Não, não pode negar que se estão fazendo por aí. Faz sentido fazer? Vamos discutir. A discussão eu vou trazer com uma meta-análise feita por uma fonte independente, tá? Uma fonte foi um autor chinês, usando, bom, várias fontes. Uma meta-análise se trata disso, de trazer diferentes protocolos e acham o forest plot bem exatamente dentro da linha do um. Ou seja, olhando por onde olhemos, fazer o ERA teste, ou teste de janela de implantação, não está aumentando a chance de gravidez para pacientes comuns e para pacientes com falha de implantação, tampouco. E a publicação mais cabal foi essa que a gente fez dentro do nosso grupo, nas clínicas do IVE da Espanha e da Itália juntas, onde a gente somou um N de mais de 5.000 embriões transferidos. Não foram poucos. Mais de 5.000 transferências embrionárias e a gente comparou transferir a paciente em fresco, transferir congelado com ERA ou congelado sem ERA, tá? FET é Frozen Embryo Transfer e PET é Personalized Embryo Transfer, ou seja, uma transferência personalizada com o ERA teste. A gente viu que transferindo a fresco foi melhor do que congelado, transferindo congelado foi milimetricamente melhor sem o ERA. Milimetricamente, tá? A diferença foi muito pequena, não foi estatisticamente significante, mas tendeu a ser, inclusive, pior com o ERA. Ou seja, depois dessa publicação, nós, pouco a pouco, fomos abandonando essa prática. Por quê? Porque eu hoje em dia faço 0% esse teste. Porque esse estudo foi feito com minhas pacientes na minha clínica, no meu laboratório, com o meu grupo de pacientes, incluído pacientes verdadeiramente minhas, que estavam incluídas nesse estudo. Esse estudo reflete a minha realidade melhor impossível, porque foi feito literalmente com minhas pacientes. Então, como esse estudo se encaixa à minha realidade, eu me sinto à vontade de acreditar nele e acreditar que essas pacientes e essas conclusões são as mesmas que eu teria se fizesse esse estudo na minha casa, porque foi feito na minha casa. Então, vocês têm que pensar se vocês trabalham parecido com os que publicaram esse estudo, se os pacientes de vocês se assemelham aos pacientes desse estudo, e se são muito diferentes, bom, talvez vocês tenham que fazer o estudo vocês mesmos para tirar essa conclusão. E se sim, se assemelham bastante, podemos extrapolar que se não ajudou para a gente, também não vai ajudar para vocês. Deixo nas mãos de vocês decidir se vale a pena ou não fazer isso. E pulamos para o próximo teste polêmico também, que é o teste de endometrite crônica. Para quem tem mais anos fazendo fecundação in vitro como eu, vocês podem lembrar que há 10 anos atrás não existia endometrite crônica. Não existia esse termo, não existia esse diagnóstico, não existia exames para averiguar endometrite crônica, não existia, não se falava. Então, ainda me permito a dúvida se realmente existe, porque a endometrite é uma inflamação do endométrio. A endometrite aguda, que evolui para salpingite, para doença inflamatória pélvica, a gente sabe, a vida inteira soube que existe. Mas crônica, que fica lá um ano sem curar, ainda me custa pensar que isso existe. Mas vamos lá. O que é que eles falam sobre isso? Bom, tentar descobrir se a paciente tem endometrite crônica e tratar com antibióticos pode ser considerado. É uma frase muito Escher, muito solta. Olha, pode ser considerada, tá? Vamos lá nos artigos que publicaram. Esse é o texto do Escher, mostrando que, primeiro, todas as publicações, o que que eles dizem? Destrinchei para vocês aqui do lado. Dizem que o diagnóstico, nas várias fontes que serviram de base para essa conclusão,
mostraram tanta diversidade no diagnóstico que é, bom, impressionante. Algumas foram diagnosticadas por estereoscopia, olhando. Olhei, vi vermelhinho, diagnostiquei a endometrite sem fazer biópsia. Outros biopsiaram e colocaram hematoxilina e eosina, bem básico. Outros com CD138, provavelmente a maioria. Outro com cromoesteroscopia, não sei nem o que é isso. Cultura, cultura de bactéria, técnicas moleculares como PCR ou RT-PCR, como é o caso do EMA, do ALICE, do Genomics, do S-Meta, do DynaScience, que, enfim, hoje, existem várias empresas hoje fazendo técnicas para diagnosticar com técnicas moleculares se tem endometrite ou não. É muito diverso a forma de fazer o diagnóstico. É natural que depois, quando os estudos venham, sejam estudos com pouca estandarização, números pequenos, muitos estudos sem casos controles, diferentes critérios de inclusão e resultados conflitivos. Como se tudo isso não bastasse, tudo bem, tá, eu acredito que existe endometrite crônica. Como é que a gente resolve? Tratando com antibiótico. Vamos lá. Funciona? Segundo, três meta-análises, parece que não. A primeira meta-análise de todas, a mais antiga, de 2022, desculpa, não aqui, a mais antiga de 2022, analisou quatro estudos. Olha só, meta-analisar quatro estudos. Não podia ser uns 14 para ser mais robusta? Mas, bom, a meta-análise que diz que meta-analisou quatro estudos, diz que sim, dando antibiótico eu melhoro, é superior, eu vou melhorar a chance de ter uma gravidez. Agora, a seguinte meta-análise, as duas seguintes, depois, mais recentes em data, e incluindo o maior número de estudos, uma 9 e a outra 7, ambas dizem que não, não melhora nada. Ou seja, mesmo que eu quiser acreditar que essa coisa existe, o tratamento que me propõe para tratar ela não resolve, segundo duas meta-análises que, somando as duas, são 9 mais 7, 16 estudos. Ah, mas tem quatro que dizem que sim, que melhor, que vale a pena. Bom, eu fico com os 16 que me dizem que não, e aparentemente não tem. Bom, sem contar que a terapia antibiótica também deve ter variado amplamente nesses estudos, porque ninguém sabe qual é a maneira de tratar. Ou seja, algo que a gente não sabe diagnosticar, não sabe se existe e não sabe tratar, eu deixo aberto também para que vocês julguem se devemos fazer ou não esse tipo de teste. Confesso que eu não faço. Bom, um novo estudo de 2025 também, e bem interessante, falando sobre o tratamento de antibiótico, na mesma linha, tá? Com Ns grandes, que trabalhos chineses costumam ter Ns bem robustas, mostrando também algo bem parecido, que não importa o grau que a gente tenha de endometrite, todo mundo fica na mesma linha igual e não houve diferença, não houve nada. Então, que favorece antibiótico realmente não tem nenhum tipo de parâmetro que favoreça antibiótico, nem sequer para parâmetros perinatais e muito menos parâmetros de fertilidade. Todos caem em cima da linha central do Forest Plot. E é outro estudo novo, independente, não incluído nas meta-análises, porque é mais recente, e mostrando a mesma coisa, de que não estamos conseguindo resolver esse problema, se é que ele existe. Tá? E, bom, mais aproximação a esses detalhes. E passamos para o ponto seguinte, que é ver como é que está a função tireoidiana. Bom, ninguém está aqui para dizer que a paciente tem que estar hipotireoideia e com problemas de tireoide a gente vai passar batido, por isso não é isso, tá? Claro que a gente tem que avaliar como é que está a função tireoidiana, mas como vai avaliar isso? Então, o que eles dizem no protocolo do Escher é que a gente tem que procurar que tenha menor do que 4 o TS, desculpa, o TSH. Isso de 2,5 surgiu da onde? Para muitos de nós procuramos que o TSH fique abaixo de 2,5. Para gravidez, né? Claro. Não, a paciente não grávida até 4, mas a paciente grávida abaixo de 2,5. Por quê? Não, porque me disseram que é assim, eu aprendi assim. Vamos tentar descobrir por que a gente aprendeu assim e ser críticos disso. Esse é o documento, esse é a guideline europeia da Associação Europeia de Tireoide, tá? Isso não foi feito isso aqui por alguém que faz reprodução, não. Foi feito por realmente endocrinologistas que só trabalham com tireoide. Então, esse é o documento fonte para o Escher fazer o guideline dele. Ele tem outras publicações, mas a mais citada é essa, e é realmente o que diz que tem que fazer. Então, vamos ver o que que esse documento diz para a gente. Esse documento diz para a gente coisa que eu aprendi. É impressionante como a gente aprende quando a gente tem que dar uma aula e tem que esmiuçar até o final os detalhes. Eu aprendi
que quando a gente vai fazer um tratamento de fecundação in vitro, que a gente estimula os ovários com gonadotropina, FSH, HMG, seja ela qual seja, a gente vai criar um ambiente hipotireoideu nas pacientes que têm anticorpos antitireoide. Ou seja, quem já tem os anticorpos lá, que um dia vai ter um Graves ou um Hashimoto, talvez não tenha ainda, mas que um dia vai ter, tem essa predisposição. Quando elas são estimuladas com gonadotrofinas, bom, vamos lembrar que a hipófise está tudo lá junto, né? TSH, FSH, vem do mesmo lugar, existe uma reação cruzada de alguma forma, e quando a paciente estimula os ovários para fazer o FIV, não para receber um embrião, não uma transferência de congelado, não uma doação de óvulos, senão que uma fecundação in vitro estimulada, essa paciente, ela pode ter um hipotireoidismo transitório e ter problemas com TSH. Então, nessas pacientes que estão sendo estimuladas e que já têm anticorpos antitireoideus, a gente tenta hipercorrigir, vou repetir esse termo, hipercorrigir o TSH, porque a gente sabe que quando a gente for lá fazer a estimulação dela, ela vai desregular um pouquinho. Então, não é que a paciente precise de um TSH de 2,5 para engravidar. Falso. Ela precisa estar abaixo de 4, como qualquer mortal não grávida. Só que, se eu vou estimular ela e eu sei que ela pode subir um pouquinho esse TSH, eu vou hipercorrigir para 2,5, porque se ela der o azar de subir um pouquinho, já está tratada. Não se trata mais do que uma hipercorreção profilática. Ela não precisa de TSH2,5 para engravidar em nenhum momento. Então, as taxas de fertilização realmente só começam a baixar acima de 4. A história do 2,5 é profilática. No dia da transferência, com 4, está tudo bem. Agora, comecei a estimular com 4, no dia da transferência estava 7, aí não. Então, por isso que a gente hipercorrige, não porque seja inaceitável. Se a paciente já transferiu e vai só colocar um congelado, esquece do TSH. Eu não estou mais sendo iatrogênico com ela, estimulando com gonadotropina. Tá? Então, é basicamente isso que conclui esse documento. Existem mais detalhes. Eu recomendo essa leitura, tá? Super recomendo ler o guideline inteiro de tireoide, se ficou alguma dúvida nesse requisito. Eles colocam aí um algoritmo, uma série de coisas, se tem anticorpo ou não. É demais, eu não tenho tempo para poder falar tudo agora hoje, mas deixo recomendada essa publicação para vocês. E quase acabando já, vamos falar de progesterona. Também pode ser aceitável fazer progesterona, pode ser considerado. Aqui eu tenho um conflito de interesse, porque as publicações que mostram isso são publicações nossas, tá? Do Ernesto Bosch, que é meu diretor hoje, da Helena Labarta, que é uma colega muito querida. E, bom, e também saiu aqui, também fiz parte das publicações que motivam as pessoas a fazer. Medir progesterona. Basicamente, o que eles dizem é: na fase folicular, se a gente fazer uma FIV e transferir a fresco, se a gente tiver mais do que 1,5, começa a descer um pouco, tá? Não é impossível que engravide, não, mas começa a descer um pouco as chances de gravidez. Então, se a gente vai transferir a fresco, tem que ter uma progesterona que não subiu prematuramente. Isso já é meio consenso também. E quando a gente vai transferir um ciclo artificial, um ciclo substituído, um ciclo de terapia de reposição hormonal, não é um natural, algumas pacientes não absorvem bem a progesterona vaginal. E a gente tem que medir para saber se tem que aumentar, suplementar ou não. A diferença, outra vez, é uma diferença sutil, tá? Deixa eu voltar aqui, tá? Elas deixam de engravidar 50 e muitos por cento, passam a engravidar 40%. Mas, veja bem, ainda engravidam, tá? Uma paciente que, tem uma progesterona que saiu de 6. Puxa, vai falhar com certeza? Não. Ela sai de 57 para 41. Não é o fim do mundo, também engravidam. Mas já existe uma diferença que, de acordo com esse estudo de mais de 1.000 pacientes que a gente fez, 1.200 para ser exato, houve uma diferença significativa de gravidez e houve mais aborto também. Então, quando a gente fala que a gente ganha mais ou menos 20% de gravidez, quando a gente ajusta a progesterona, ou seja, ganha não, deixa de perder 20% de gravidez, não é 20% de gravidez, é 12% de implantação e 8% de menos aborto. Somando tudo, 20% a mais de bebê em casa. Mas são diferenças sutis, porque nada é preto e branco, tudo são escalas de cinza.
mas é algo que pode ajudar. Se o serviço de vocês tem a oportunidade de fazer uma progesterona e ter o resultado, como a gente tem em 2 horas, no mesmo dia, isso não vai complicar a vida da paciente, por que não fazer? Não é invasivo. Não é doloroso, não é complicado, não é caro. Nós oferecemos gratuitamente um exame de progesterona. E a solução é dar mais progesterona, que mal faz. Aumentamos a dose da progesterona. Nós aumentamos com o injetável, mas cada país tem a sua dose. A gente não tem de hidrogesterona, por exemplo, para poder suplementar. Se tivesse, talvez fizéssemos oral, mas fica a critério de cada grupo fazer. E só para concluir, duas coisas mais que não estavam na primeira classificação de verde, amarelo e vermelho. Transferir o embrião em blastocisto. Bom, se a gente estava transferindo em dia 3, logicamente devemos evoluir para transferir em blastocisto. E se está falhando embrião não testado com PGTA, também, claro que tem que considerar fazer o PGTA. Só que se a gente já fazia isso desde o começo, como parte do nosso standard, já não faz sentido a gente acrescentar isso no final. Imagino que a maioria dos laboratórios hoje transfiram blastocistos como algo standard e que a maioria dos laboratórios também, para pacientes que precisam, tá? Né? Para todo mundo não. Para pacientes com mais de 38 anos, já estão fazendo PGTA do mesmo jeito. Então, não é uma coisa que a gente tenha que parar para pensar depois das falhas. É algo que já, provavelmente, já fizemos desde o começo. Conclusões finais, e eu deixo vocês em paz, que estou falando demais já. Vamos deixar espaço para conversa, para perguntas e discussões. As mensagens finais que eu deixo, e outra leitura recomendada, que eu recomendo bastante que vocês leiam essas duas publicações do Current Opinion, que é um jornal bem legal, que tem artigos muito recentes. É, a falha de implantação, se é que existe, ela é muito rara. Por quê? Porque 95% das pacientes vão engravidar com 3 embriões, sendo que esses embriões são de qualidade, são euploides, está tudo bem com o nosso laboratório. 5% que não conseguiram implantar com essas 3 tentativas, provavelmente são vítimas da estatística, das probabilidades, da matemática da vida. Não quer dizer que elas tenham um problema. Tudo indica que elas são pessoas normais, simplesmente que teve azar e demorou mais para conseguir o sucesso. É a conclusão de autores como Paul Pitter, Richard Scott, Dominique de Ziegler, nessa revisão que está muito bem feita e não é tão extensa que eu recomendo que vocês leiam. E outro mais, que talvez a maior iminência em falha de implantação, que é o Nick Macklin, ele propõe algo mais holístico, dizendo que, de acordo com temos que sempre procurar riscos individuais, individualizar nossa forma de tratar os pacientes. Então, dizer, eu não vou fazer esteroscopia para ninguém. Se uma paciente tiver alguma coisa que te faça suspeitar que o endométrio não esteja bem, a gente pode fazer uma esteroscopia. Ou dizer, eu faço era para todo mundo. A paciente que já implantou 3 vezes e abortou, e agora não está implantando, não faz sentido fazer um era. Ela tem uma receptividade normal, comprovada 3 vezes na vida dela. E assim por diante. Individualizando, não fazendo para todo mundo. E a falha recorrente de implantação é um sinal clínico, não é um diagnóstico, não é uma etiqueta. Eu não carimbo na paciente. Falha de implantação, você é uma paciente de falha de implantação. Não, não existe ser de falha de implantação, senão que a implantação não chegou e isso me chama a atenção para procurar um diagnóstico que explique, talvez não haja nenhum, provavelmente não haja nenhum. Tá? E o protocolo do Escher em si, ele mostra de que existem muitos desafios para definir, para realmente ter o conceito e que temos que individualizar e fazer mais pesquisa, como qualquer final de qualquer artigo vai dizer, mais pesquisa é necessária para a gente ter mais resultados. Conclusões finais. Personalizar de acordo com o paciente, ou seja, aqui personalizar, eu friso o que é personalizar de acordo com o que o paciente traz para a gente. Individualizar de acordo com o que a nossa instituição pode oferecer para o paciente. O que é individualizar? É ler um artigo chinês que mostra que aconteceu X, Y e Z naquela população, só que a população de pacientes que pesam 52 quilos e que tem 32 anos de média, e eu estou fazendo FIV no Canadá, com pacientes de 42 anos, pesando 85 quilos de média. Eu não posso importar esses dados, eu tenho que individualizar para a minha população, para a minha instituição. Tem um trabalho
sei lá, um trabalho nosso que a gente publica dizendo que a gente faz PGT e faz isso, e de repente eu moro na Alemanha e não posso fazer PGT, então eu não posso usar esses trabalhos para a minha realidade. Eu tenho que saber o que que eu posso trazer do publicado no resto do mundo para a minha instituição. E estimular a fazer pesquisa sempre. Se cada um de nós fizéssemos um pouquinho de pesquisa científica e tudo isso somado chega a um protocolo maior e chega a um esclarecimento maior de tudo aquilo que a gente não sabe hoje em dia. E agradeço de coração a, a paciência de vocês para ouvir tudo isso e ficamos disponíveis para perguntas, respostas, discussões, provocações, sejam polêmicos, perguntem coisas difíceis, senão fica sem graça. Fábio, muito obrigado. Não é desafio nenhum te ouvir por bastante tempo. Então, os comentários aqui, o que a gente está recebendo é que está todo mundo adorando a aula. Então, muito obrigado pela participação. A gente vai abrir agora, pessoal, enquanto a gente vai conversando e vai iniciando a discussão, vocês podem ir fazendo as perguntas, tá? Eu vou começar com uma pergunta e vou passar a bola para a doutora Simone para iniciar também. A minha formação é como embriologista, né? Então eu penso muito nessa questão estatística que tu comentou, de que se existe de fato uma falha da implantação, ou se continuando transferindo embriões de boa qualidade, como os dados demonstraram, né? 98% das pacientes vão engravidar. Então eu queria te perguntar, assim, tua opinião, também do lado do embrião, se tu acredita que essas falhas são muito também por conta de alterações genéticas desse embrião que o PGT ainda não consegue diagnosticar, ou pelas questões mais técnicas de biópsia embrionária, por exemplo. O que que tu acha sobre isso? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Agradeço que tenha sido feita, porque a visão tem que ser maior. A visão do embriologista é super bem-vinda. O embrião, a última vez que eu falei sobre isso, a penúltima vez que eu falei sobre isso foi no congresso na Eslováquia, onde eu estava com o Giovanni Coticcio, dando a mesma aula, mas falando sobre a visão do embrião. E foi maravilhoso, porque eu falei, olha, eu não tenho mais o que falar. Já foi falado que o embrião ele é 80% da, da, do que é realmente a chance de implantar. O que a gente faz para paciente da gente de ficar dosando isso, fazendo aquilo, é muito menor do que o embrião. O embrião de qualidade ele vai implantar sem maiores dificuldades. No dia errado que a gente fizer a transferência, ele vai implantar na trompa, ele vai Hum. implantar aonde quer que seja. Então, o embrião, ele é prioritário sem nenhuma dúvida. E o embrião não é só 43XY, 43 X. O embrião é muito mais do que isso. O embrião, ele tem força, ele tem mitocôndria, ele tem metabolismo, ele tem classificações. Então, hoje em dia, a gente às vezes acaba sendo simplista de que, bom, tudo bem, o embrião euploide não implantou, né? Hoje eu coloquei um embrião, eu coloquei não, desculpa, eu conversei sobre um embrião que não funcionou, o euploide, e que era de categoria C, de dia 6 que tudo bem, é um embrião que chegou lá, não vou dizer que eu não vou transferir, mas ele não tem 70%, ele não tem 60 e muito por cento como a gente está acostumado. Ele tinha 40% modesto, porque era um embrião que demorou um pouquinho mais para chegar lá, ele é um embrião que foi classificado com trofactodermo C e uma massa também C. Ele é um embrião que ele tem chances moderadas de funcionar. E tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas assim, o cromossoma é o cromossoma. Eu acho que o que é a parte genética em si não tem muito mais o que espremer daí. Talvez seja mais em relação ao embrião em si, em outros detalhes que a morfocinética está super em voga agora e está mostrando uma série de coisas que a gente vai saber como está o embrião e não vai saber por quê. Só o fato dele ter se comportado assim significa que ele promete melhores implantações? Não me pergunte o porquê, simplesmente eu interpretei com Big Data que todo mundo que se comportou assim saiu melhor.
Uhum. E a gente vai evoluindo de muitas vertentes. Aonde eu trabalho, se pesquisa mais morfocinética, PGT puro, e não fazemos muito mitocôndria nem outras, mas enfim, todo mundo somado pode chegar Uhum. claro, um embrião que seja de alta qualidade morfológica, que tenha uma boa morfocinética, que tenha os cromossomas euploides, a gente consegue superar os 70%. Mas aí, o que a gente vai fazer? Descartar os outros? Claro que não. Ótimo. Simone, tem Né? alguma pergunta para o Fábio? Eu ia justamente comentar, ele acabou respondendo antes da minha pergunta, porque, bom, primeiro eu queria, em meu nome, nome de novo, né, da clínica, agradecer a presença dele, ter aceito esse convite. Eu tive o privilégio e o prazer de conhecer o serviço do IVE de Valência e estar, então, com o Dr. Fábio lá, conhecer um pouquinho, então, como as coisas funcionam. E quem tiver, quem puder, recomendo, porque é realmente uma experiência inesquecível. E lá todos os embriões se desenvolvem em time-lapse, né? É, eu não lembro se usa a inteligência artificial nessa avaliação do desenvolvimento, da morfocinética do embrião, mas tudo isso eu imagino que somado, porque o embrião não é só, como tu disseste, né, a carga genética, tem toda uma série de outros fatores que vão ajudar, né, na seleção dele. E que tu tinha acabado de comentar, então era isso que eu ia falar. Fábio, uma coisa, a gente imagina então assim, o sucesso do tratamento é embrião e útero, né? Basicamente, assim, tu já disseste que o embrião é o mais importante. Esses parâmetros tecnológicos que a gente tem hoje talvez nos ajudem a chegar no melhor embrião, né? Na melhor seleção. Óbvio que não muda o que é o embrião, mas ajuda a criar talvez uma ordem de preferência de transferência. E temos o útero, né? É, aqueles úteros, queria comentar contigo que são um desafio, né? Por exemplo, que tem adenomiose, que tem miomatose, que é a grande preocupação, assim, para a gente. Principalmente eu queria ver contigo que tem adenomiose. Vocês têm alguma conduta, assim, para previamente a transferência ou nesses casos de falha de implantação, de conduta bloqueio hormonal exclusivamente, ou dependendo da gravidade, fazem algum tipo de outro tratamento especificamente para adenomiose? Muito bem, não é fácil a pergunta, porque os critérios de adenomiose, eles vêm sido muito dinâmicos. Os últimos critérios são o MUSA, não sei se pronuncia assim, MUSA, são os critérios por ultrassonografia tridimensional, que graças a Deus já tem algo de concordância em relação ao mundo. Mas a gente tem um trabalho nosso do Mauro Cocciolino, que é o diretor do IVE de Bolonha, que ele fez um estudo muito, muito bonito, muito legal, que mostrou que dos 4 graus que a gente pode classificar de adenomiose, só o grau máximo Uhum, aumenta a chance de aborto, diminui a chance de implantação. Só o grau máximo, máximo, máximo. A mera presença da adenomiose, ela não requer nenhum tratamento, ela não altera as chances de gravidez, e ela, na verdade, a maioria das publicações para adenomiose correlaciona a adenomiose com aborto e menos com falha de uhum, implantação. uhum, É como a trombofilia, tem muito mais a ver com aborto, e a gente extrapola que ela pode causar falha de implantação. Com miomas intramurais grandes, tem muito mais a ver com aborto, a gente extrapola que pode ter a ver com a implantação, mas não tem. Então, a gente raramente trata adenomiose. uhum. Só que a gente tem uma adenomiose grave, como miomas. Ah, eu tenho a presença de miomas. Sim. Subserosos estão intramurais longe do endométrio, não tem o que fazer com eles. Mas, se a adenomiose ela é muito violenta, tem um trabalho que foi uma publicação bem pequena no que é o impacto da revista que ela foi publicada, uma revista que, se eu não me engano, foi uma revista de Taiwan, uma coisa assim, então, mas que foi brilhante na ideia. Ele falou assim, olha, em vez de usar todos os critérios MUSA, em vez de usar toda aquela coisa que é bastante complexa, e a parte, a zona juncional, qual é o diâmetro, a espessura para poder comparar com o outro, e um cálculo matemático, vamos fazer o seguinte, vamos medir o útero em 2D, tá? A gente tem aqui o endométrio, a linhazinha aqui do meio dele, parede anterior, parede posterior. Se uma parede for maior do que o dobro do que a outra, temos problema. Olha só que simplicidade.
Não foi premiado, não foi nada, sou eu que estou batendo palmas para esse trabalho, mas eu achei de uma genialidade, porque quanto maior a adenomiose, mais ela vai deformar a parede uterina. Dificilmente a gente tem adenomiose nas duas paredes por igual. Normalmente ela se concentra em uma parede. Quanto maior Uhum, aquela parede, mais eu vou ter uma assimetria de paredes. Vai ter aquele endométrio que parece um símbolo de interrogação que fica assim, pressionado, vai ter uma série de coisas, mas você mede no mesmo ponto, parede anterior. Ah, 10 milímetros, posterior, 22, aí tem problema. Existe uma assimetria muito grande. A assimetria não é o problema, ela é o reflexo do problema. uhum, Eu já sei que essa adenomiose, ela é grave. Infelizmente, não tem muito mais o que fazer com a adenomiose do que bloquear com o agonista sim. durante 3 meses ou 6, se for um caso maior. Alguns trabalhos mais novos têm acrescentado o letrozol também, ao mesmo tempo que se faz o bloqueio com o agonista, as duas juntas parecem ser um pouco superior. E durante um tempo a gente usou o acetato de ulipristal, mas ele foi proibido aqui, pelo menos para a gente, que era o mesmo que se usava para miomas. Aqui na Europa, pelo menos na Espanha, ele não, ele foi retirado por toxicidade hepática, bem leve, na verdade. Mas em alguns países ele continua presente. Outro dia, há pouco tempo atrás, um colega meu do Paraguai estava fazendo o lançamento desse fármaco no Paraguai, ou seja, parece que ele continua presente em outros países e só saiu para a gente. E tinha grandes, era bem promissor o Lipristal, que Sim. é o Esli, né? É, a gente não tem, eu acho. É, em relação, talvez até tu tenhas participado, eu acho que era um dos estudos do ERA, que justamente essas pacientes com mioma, com adenomiose, pudessem ter uma mudança ali da janela de implantação, tivesse que fazer uma correção de progesterona, que nesses casos talvez tivesse validade fazer o ERA, e não. Eu particularmente penso que foi uma forma de, enfim, dar um pouco de uso mais a uma Uhum, ferramenta que estava perdendo validade estatística, validade científica. A janela de implantação, isso é um termo que eu usei uma vez no congresso no Rio, há uns 2 ou 3 anos atrás, que o pessoal achou engraçado. A janela de implantação é uma janela, ela é uma porta ou ela é uma fresta? Ou seja, uma janela onde todos nós sabemos que a gravidez pode ocorrer no dia ou um dia mais tarde, um dia mais cedo, quando as pacientes, por equívoco, usaram a progesterona um dia mais cedo e engravidaram do mesmo jeito, ou um dia mais tarde, ou pacientes da época que a gente transferia em dia 3 que chegava no dia 3 sem ter tomado nenhuma progesterona, e uhum, começou ali e funcionou. Quer dizer, a janela de proteção ela é maior do que o que se pode imaginar. Não duvido que algumas pacientes tenham uma janela especial, uma janela mais estreita ou alguma diferença a mais. Só que esse conceito, infelizmente, ele está se distanciando cada vez mais de uma coisa palpável, de uma coisa real. Tínhamos uhum, duas linhas de pesquisa tá, nossas internas, tá? Estou falando informação interna nossa, uma das quais eu fiquei 4 anos investindo tempo e dedicação nela, que era para poder fazer de outra forma o diagnóstico da janela de implantação. No caso da minha pesquisa, era de fazer microfotos, concentrava com uma cânula muito fina, como se fosse para transferir embrião, e faziam microfotos dali, e com as imagens ampliadas do endométrio, sem tirar um pedaço, sem fazer uma biópsia, ter a mesma informação que a gente tinha no ERA de uhum, identificar a janela de implantação. O negócio estava andando bem, estava promissor, e de repente disseram, cortamos a verba da pesquisa, por quê? Porque já ninguém acredita na janela de implantação. Olha só, uhum. sim, como caminhamos. Pode ser uma visão enviesada de quem lidera a pesquisa no meu centro, mas é a resposta que eu tive e 4 anos de pesquisa que não foram aproveitados. Mas, enfim, parece que se acredita cada vez menos nesse tipo de, pelo menos no âmbito científico puro, tá? Em sim, qualquer congresso, você vai ouvir o mesmo que a gente está ouvindo aqui. Talvez na prática ainda se queira usar. É como heparina. Heparina só está recomendada para casos muito específicos, mas levante a mão quem nunca usou empiricamente. sim. Você está livre para usar empiricamente quando quiser. Tem Sim. algumas perguntas aqui, né, Marcos, tu quer fazer? É, temos algumas. Então, a primeira é perguntando sobre a tua experiência, assim, as taxas das tuas pacientes ou do teu centro com e sem a utilização do PGTA.
O que que tu tem visto, Essa, assim, um impacto grande? essa pergunta ela vai ser difícil de responder como ela foi feita. Por quê? Uhum, Fazemos PGTA sempre que temos um motivo e evitamos fazê-lo sempre que não temos um motivo. Então, vou uhum, comparar dois modelos extremos, tá? Paciente com mais de 38 anos, onde restam muito poucas dúvidas de que o PGTA ele é vantajoso. Chance de gravidez que a gente tem com transferência embrionária, 60 e 6,5%, 66%. São dados meus, tá? Minhas pacientes que eu tenho que todo mês recebo meus dados e até chegou nesse ano 66% de gravidez com pacientes com PGTA, que são feitos fecundação in vitro, que a maioria vai ter 38 anos ou mais. Pacientes de doação de óvulos. A doadora de óvulos tem média de 24 anos na nossa instituição. E não importa a idade da paciente final, o que importa é a idade do óvulo. Então, óvulos de 24 anos de média, sem PGTA, nunca fazemos PGTA com doadora de óvulos, a menos que a paciente peça por motivos emocionais, que ela precisa dessa tranquilidade para ela, ou que o sêmen esteja catatônico, coisas muito fora da curva. Mas 95% vai ser sem PGTA. 68% de implantação, é a mesma coisa. Ou seja, se a gente conseguir a mágica de indicar bem indicado o PGTA só para quem precisa, ele vai ajudar quem precisa e eu não vou sobrecarregar o tratamento de quem não precisa. Então, está muito protocolizado no nosso centro, pacientes com 38 anos ou mais, recomendar o PGTA de forma extensiva, pacientes com menos de 35, evitar fazê-lo, só se a paciente exigir, e às vezes a gente tem que ceder também. E entre 36 e 37 anos, que é essa parte assim meio no limbo, né? Individualizar. Ah, ela já veio com 2 abortos, fazemos o PGTA. Não, é o primeiro ciclo, é um casal de mulheres, nem tem infertilidade. Não, não fazemos o PGTA. uhum. Então, a resposta à pergunta claramente, eu não tenho, mas eu imagino que se fizéssemos FIVs com 39 anos com e sem PGTA, a diferença seria brutalmente superior para o PGTA. Uhum. Como já foi Certo. mostrado naqueles estudos, né? Sim. Sim, verdade. Inclusive, só um pequeno comentário, nós temos um estudo do nosso grupo comparando a utilização do PGTA em receptoras, um caso assim de match pareado, e realmente a gente não viu nenhum benefício também na utilização do PGTA para receptoras. Então, concordo exatamente com o que tu falou. Simone, tu quer fazer mais uma pergunta aí pra gente, da audiência? Eu acho que, seguindo naquela pergunta que eu fiz, é uma pergunta se tem algum protocolo especial que vocês usam para paciente com adenomiose? Não. Nem Eu, ajuste de mais progesterona? Não. não, não. Ok. Eu confesso, claro, todos somos livres, tá, para fazer o que a gente quiser com a paciente. Não existe um protocolo da instituição do que fazer com o PGTA. Alguns Uhum. colegas são mais agressivos em, todo mundo que tem endometriose eu vou bloquear por 3 meses, usa um agonista trimestral e depois a gente conversa. E outros são mais individualizados de caso a caso. Eu confesso que hoje uma paciente que eu tratei para adenomiose deve ter sido há 3 anos atrás, ou seja, fazendo uma média de 400 ciclos ao ano. Não lembro da última paciente que eu precisei tratar a adenomiose, porque desde a publicação que a gente teve, a gente só tratamos casos realmente severos, tá? Realmente que estão. Vamos pensar no mioma. Está afetando esse útero ou ele está simplesmente presente ali? Tá. Ok, Gostei eu desse. acho que talvez eu vou perguntar de repente uma última, a gente já passou do tempo, a gente tem que deixar o Dr. Fábio ir dormir também, que já tá tarde na Espanha. Uma pergunta assim um pouco polêmica, talvez. Entre essas intervenções que o guideline do ASH ele coloca como vermelhos ali, como não deva fazer, qual que tu acha que é de fato perigoso ou danoso a paciente? Que coloca a paciente em risco ou que enfim, se tu pudesse citar um e comentar por que que tu acha isso. Sem dúvida, não, é até fácil de responder. Imunologia. Uhum, As terapias imunológicas para curar possíveis problemas que não sabemos se existem imunológicos, elas podem ser deletérias para a capacidade de implantação e para a saúde perinatal. Então, se tivesse que colocar como roxo abaixo do vermelho alguma daquelas,
fazer todos os protocolos de natural killers ou interleucinas, ou tudo aquilo que vai provavelmente desencadear que a paciente tenha que usar corticoides, tenha que usar imunomoduladores, tenha que usar. Bom, tem coisas que eu nem sei usar, sei lá, filgastrin ou intralípide, que eu nem, nunca manejei, porque eu nunca usei, mas eu sei que, pelo que eu li, é potencialmente perigoso para as pacientes. Uhum. Fazer uma vitamina D não, é um pouco inútil, mas não faz mal para ninguém. Seria o menos nocivo dos vermelhos. Tá? Eu fiquei impactado. A vitamina D apareceu lá como vermelho. Claro, perigoso não Sim. é, logicamente, é só uma vitamina D. Mas, enfim, é para a gente ficar bem alerta de que tem até um trabalho brasileiro que foi bem citado. Foi o trabalho do Roberto Antunes, na UFRJ, que foi um trabalho bem desenhado, assim, não só foi bem escrito, mas foi bem desenhado. Eu recomendo para vocês lerem também. Esse artigo foi do ano passado, mostrando que a falta de aplicabilidade da vitamina D em fertilidade. Tá certo, então. Pessoal, eu sei que nós temos mais perguntas aqui. Todo mundo queria fazer muito mais perguntas para o Dr. Fábio. A palestra foi extremamente interessante. É um assunto, né, que a gente gosta de comentar muito. Mas nós vamos iniciar agora, então, o nosso terceiro NF Science Talks. Muito obrigado, Fábio, pela tua participação. Acho que todo mundo pode concordar que foi excelente, uma discussão muito boa. Muito obrigado pela disponibilidade e acredito que todos aprendemos bastante sobre falhas da implantação, né, Simone? Uhum. Sim, sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez. Sempre é um prazer assistir uma aula tua. A gente sempre aprende muito. E, enfim, nos vemos, quem sabe, no próximo congresso, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado Nos por esse vemos por aí, espaço então. bom, tudo de bom para vocês. Nos vemos em breve. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau. Até mais.